Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós vamos refletir sobre um outro conceito importante e essencial para termos uma fé cristã madura, bem compreendida, que é o conceito de paradoxo. Muitas pessoas usam o conceito de paradoxo como sinônimo de contradição, sobre o qual nós estudaremos na próxima semana. Mas o paradoxo, a bem da verdade, não é uma contradição. Uso aqui, assim como usamos na teologia, em alguns aspectos, como sinônimo de aparente contradição. A própria palavra paradoxo vem de uma raiz grega que significa parecer ou aparentar. Ela significa, portanto, dizer que são aqueles aspectos da doutrina, do ensinamento cristão que parecem ser contraditórios, mas quando melhor examinados se percebe que não é uma contradição, mas há alguma explicação. Portanto, todo paradoxo demanda um cuidadoso estudo, melhor dizendo. O paradoxo requer uma análise um pouco mais cuidadosa. Vamos ver alguns exemplos aqui. O Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Bem, isso parece uma contradição. Como assim? Aquele que quiser perder vai ganhar, e aquele que quiser ganhar vai perder? Mas o que existe aqui é um recurso linguístico para apontar para uma ideia importante em valores que são diferentes e esferas que são diferentes. O Senhor Jesus não está falando ganhar e perder no mesmo sentido, que seria uma contradição, mas ele está falando ganhar em um sentido e perder em um outro. Aquelas pessoas que quiserem ganhar a sua vida em todos os prazeres, promessas e satisfações pecaminosas, perder-se-ão, vão se perder na própria alma e perderão até a graça e a eternidade. Mas aqueles que perderem na sua vida, não fizerem da sua vida o assenhoreamento dos prazeres pecaminosos da vida, ganharão a vida saudável, ganharão a comunhão com Deus. Nós temos um outro exemplo de paradoxo, que a título ilustrativo, nós temos na Trindade Pai, Filho e Espírito Santo, que são pessoas distintas. Eu posso ser chamado de pai e filho, mas nunca serei pai e filho ao mesmo tempo com relação à mesma pessoa. Eu sou pai dos meus filhos e filho dos meus pais. Então eu posso ser pai e filho, mas não pai e filho sobre as mesmas pessoas. Por isso é um aparente paradoxo, é uma aparente contradição, mas um paradoxo explicado quando nós entendemos quais são as relações envolvidas. A palavra de Deus e a teologia cristã nos apresenta alguns outros paradoxos. Um que nós estudamos durante toda a semana passada foi soberania divina e responsabilidade humana. Inclusive usamos alguns dias para explicar como estas coisas se complementam e não se contradizem, não são contraditórias. As pessoas que olham numa perspectiva contraditória negam o ensino bíblico a este respeito e acabam incorrendo em heresias. O que o paradoxo afirma é: há algumas verdades e alguns ensinamentos bíblicos que são aparentemente contraditórios, que demandam atenção, que demandam melhor estudo para que nós compreendamos bem e assim ela deixa de ser uma contradição e entendemos que é um paradoxo. O paradoxo existe em várias fases e em vários aspectos da fé cristã, em várias doutrinas. Por exemplo, é importante nós entendermos paradoxo como aparente contradição, elas vão ocorrer simplesmente pelo uso de uma palavra, pela questão semântica. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a Bíblia também diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aí você pode dizer: mas isso parece uma contradição. Por que Deus pode amar o mundo, mas ele diz para nós não amarmos o mundo? Uma leitura superficial dirá: isto é uma contradição. Mas uma leitura mais apurada reconhecerá que a palavra mundo tem sentidos diferentes em cada um destes versículos. O primeiro deles está se falando das pessoas amadas por Deus. Deus amou o mundo. O mundo tem um sentido, portanto, de pecadores que Deus amou. O segundo diz respeito a um sistema pecaminoso contrário a Deus. O sistema, os valores, os ensinos, esses não podem ser amados. Estes valores não podem abrigar o coração humano. E há muitos outros paradoxos nesse sentido. Alguém pode olhar, por exemplo, a palavra carne e dizer: há uma contradição na Bíblia.
porque a Bíblia diz que nós devemos cuidar da nossa carne, mas também diz que a carne milita contra o espírito e que a carne é má. Bem, a palavra carne também tem mais de um sentido na Bíblia. Ora, ela aponta simplesmente o nosso elemento físico, que deve ser cuidado. Nós teremos uma carne transformada na ressurreição. Mas, ora, a palavra de Deus fala de carne em um outro sentido, no sentido de uma força maligna que puxa para o pecado, que está dentro de nós e não está fora de nós. A isso a Bíblia chama de carne. Quando nós entendemos esses usos diferentes da palavra, aquilo que parecia ser uma contradição, nós dizemos, mas a carne é boa ou ela é má? Quer dizer, depende do uso da palavra carne. Não há contradição nenhuma. Se nós estamos falando carne simplesmente como corpo, como a parte física, ela foi criada por Deus, deve ser cuidada e ela é boa. Nós não temos uma visão platônica da realidade. Nós temos uma visão cristã. Essa própria carne também será redimida, teremos um corpo glorificado. Jesus Cristo se fez carne, ele não pecou por ter sido feito carne ou ter vindo em natureza humana. É por não entender esse aspecto e associar apenas ao segundo, que é o aspecto pecaminoso, porque a Bíblia diz que em tudo semelhante a nós, porém sem pecado. O Senhor Jesus não conhecia a carne pecaminosa, a carne enquanto com a força tentadora do mal dentro dele mesmo. A tentação para Cristo foi de fora. Portanto, lembre-se, a fé cristã apresenta paradoxos, ensinamentos que no primeiro momento parecem ser contraditórios, mas quando melhor compreendidos, o sentido da palavra e o ensinamento, nós percebemos que eles são complementares e não são contraditórios. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pela revelação, por esses ensinamentos ricos e complementares, os paradoxos da fé cristã. Nós vivemos aqui na terra, mas com os nossos olhos no céu. Isso nos capacita a viver melhor na terra. Porque quando pensamos demais na terra, não conseguimos viver bem aqui. Mas quando pensamos no céu como elementos qualificadores, a própria vida na terra será santificada e desfrutaremos do céu por toda a eternidade. Te agradecemos por esses paradoxos benditos e pedimos que tu nos dê a graça de discerni-los e compreendê-los bem, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.